Imagine que existe uma parte mais profunda dentro de cada um de nós, algo que muitos chamam de eu superior. Para alguns, a ideia pode soar distante ou até mística demais. No entanto, quando prestamos atenção aos detalhes do dia a dia, percebemos pequenos sinais que se repetem, como se algo dentro de nós quisesse comunicar uma mensagem importante. Não se trata de mágica ou de fórmulas prontas, mas de uma sensibilidade que muitas vezes deixamos adormecida. Neste roteiro, quero convidar você a refletir sobre alguns desses sinais e sobre como eles podem nos ajudar a viver de forma mais conectada com quem realmente somos. Tudo começa naquelas horas em que parecemos estar totalmente desligados da realidade, mas na verdade estamos em outro tipo de vivência: os sonhos. À primeira vista, sonhar pode parecer apenas um turbilhão de imagens aleatórias criadas pela nossa mente. Mas já reparou que, às vezes, um sonho específico se repete ou traz sensações tão intensas que nos marcam ao acordar? Certa vez, passei semanas sonhando com uma estrada iluminada por pequenos faróis piscantes. Não compreendia o significado até perceber, em minha vida diária, um momento de transição em que eu buscava clareza sobre qual caminho profissional seguir. O sonho, de certa forma, refletia o desejo de encontrar luz em meio às incertezas. Quando comecei a prestar atenção, entendi que meus sonhos tentavam me preparar para as escolhas que eu precisava fazer. Pode ser que, para você, o sinal apareça como símbolos, pessoas queridas ou até cores fortes que se destacam. Em todos os casos, vale a pena observar os temas recorrentes. Eles podem ser mensagens do seu eu superior, indicando alguma direção ou alerta. Falando em mensagens, você já se viu numa conversa em que tudo flui de forma tão harmônica que parece até leitura de pensamento? Acontece quando, de repente, você completa a frase de alguém e a outra pessoa faz o mesmo com você. É como se houvesse uma sintonia invisível, um espelhamento de ideias. Lembro-me de uma colega de trabalho com quem eu criava roteiros. Sem planejarmos, tínhamos insights simultâneos, usando palavras quase idênticas. A princípio, atribuíamos isso ao fato de convivermos bastante. Com o tempo, percebi que esse tipo de sincronicidade surge especialmente quando estamos mais receptivos, e pode ser uma forma do eu superior nos lembrar de que não estamos isolados, mas conectados a algo maior. Talvez, naquele instante, ambos estejam sintonizados em uma mesma frequência de entendimento, acessando uma sabedoria que ultrapassa a nossa mente racional. A intuição também é um canal poderoso. É como uma voz sutil que se manifesta antes de termos qualquer prova concreta. Você sente um sim ou um não dentro de si, sem explicação lógica imediata. Pode ser aquele pressentimento de que vale a pena aceitar um convite, ou, ao contrário, a certeza de que você não deve insistir em uma oportunidade que parece promissora, mas algo diz para recuar. Houve uma época em que ignorei essa voz interior constantemente. Achava que estava sendo irracional. Só depois de quebrar a cara algumas vezes, comecei a levar minha intuição a sério. Em várias situações, confiar nesses pressentimentos me poupou de decisões que, pela razão pura, pareciam corretas, mas não estavam alinhadas com meu bem-estar. Às vezes, esse sentimento teimava em voltar, e percebi que, se não seguisse aquilo, acabava me arrependendo. Passei a encarar a intuição como um recado que vem de uma perspectiva mais ampla, um olhar de cima que enxerga o que nossos olhos limitados não veem. Outro sinal que pode parecer pura coincidência é o surgimento inesperado de pessoas nas nossas vidas. Sabe aquele encontro casual que, quando você percebe, muda tudo? Um novo amigo que lhe apresenta um livro especial, um mentor que surge numa fase conturbada e traz clareza, ou ainda um desconhecido que lhe dá uma dica valiosa justamente no dia em que você precisava ouvir aquilo. Para mim,
Aconteceu quando conheci, durante uma viagem, alguém que falava abertamente sobre propósitos de vida e autoconhecimento. Eu me sentia meio perdido na época, e as conversas com essa pessoa foram tão profundas que, ao voltar para casa, fiz mudanças significativas na rotina e na forma de enxergar o futuro. Às vezes, o universo coloca indivíduos no nosso caminho como mensageiros de algo que já estávamos prontos para ouvir, mas não sabíamos bem onde buscar. Nessas situações, é comum perceber também como os nossos pensamentos têm força. Costumamos enxergar os pensamentos como algo interno e inofensivo, mas de fato, eles podem direcionar nossas ações e moldar a maneira como sentimos o mundo. Já percebeu que, quando você se fixa em uma preocupação, outras preocupações vão surgindo, quase como um ímã? Ao contrário, quando nos abrimos a perspectivas positivas, as coisas fluem com mais leveza. Para quem crê na existência do eu superior, os pensamentos recorrentes não são mero acaso. Muitas vezes, são alertas ou convites para que observemos aspectos adormecidos em nós. Se você se pega sempre pensando em mudar de área profissional, por exemplo, talvez haja uma parte sua insistindo que essa transição é importante e ignorá-la por tempo demais pode gerar frustração. Com o passar do tempo, à medida que ouvimos nossa intuição e valorizamos esses sinais, algo curioso pode acontecer. Percebemos um afastamento natural de pessoas que costumavam fazer parte do nosso círculo. Não se trata necessariamente de brigas ou desentendimentos. Simplesmente, os interesses se tornam incompatíveis e as conversas deixam de fluir como antes. Já me culpei muito por me distanciar de amigos de longa data, até perceber que todos nós mudamos, e é normal que cada um tome rumos diferentes. Isso pode ser interpretado como mais um indício de que estamos nos alinhando com outras energias, atraindo quem vive processos semelhantes. Não raro, nesse meio tempo, novas amizades surgem e passamos a compartilhar vivências mais próximas da nossa realidade atual. Apesar do desconforto inicial, esse tipo de rearranjo nos permite crescer e encontrar maior harmonia. Em paralelo, surgem momentos em que nossas emoções parecem vir à tona com intensidade inesperada. Podemos alternar entre euforia e tristeza profunda, sem explicação aparente. Quando isso acontece, é comum acharmos que perdemos o controle ou que há algo de errado conosco. Porém, essas oscilações emocionais podem ser pistas de que mudanças importantes estão ocorrendo internamente. Já vivi fases em que me sentia extremamente vulnerável, chorando por pequenas coisas. Em vez de me censurar, decidi analisar que mensagem essas lágrimas carregavam. Foi aí que notei como meus medos e traumas vinham à superfície para serem transformados. Esse processo não é exatamente fácil, mas encará-lo com abertura faz com que o eu superior possa se manifestar de forma mais clara, auxiliando-nos a evoluir. Em meio a tanta intensidade, não é raro desejarmos ficar sozinhos. Uma vontade de nos recolher em casa, passar um fim de semana em silêncio ou até fazer uma longa caminhada sem companhia. Às vezes, podemos pensar que é solidão ou mesmo preguiça social. Contudo, esses períodos de solitude muitas vezes funcionam como pontes para um contato maior com nossa essência. Quando nos isolamos de estímulos externos, conseguimos olhar para dentro e escutar aquela vozinha que costuma ser abafada pelo barulho do cotidiano. Depois de muitos momentos de autocrítica, passei a aceitar que tirar um tempo para mim mesmo não é egoísmo, é autoconhecimento. E no silêncio, as respostas que buscamos acabam se revelando. Nesse caminho, a meditação surge como uma aliada natural. Não precisa ser necessariamente uma meditação formal, mas qualquer prática que permita a você apaziguar a mente por alguns minutos. Eu, por exemplo, gosto de focar na respiração. Ao inspirar e expirar com calma, sinto que o mundo externo perde força e fico mais consciente do que se passa dentro de mim. Com o tempo, fui percebendo que as tensões nos ombros
as dores de cabeça e até a ansiedade diminuíam. Além disso, ideias criativas surgiam quase do nada, como se no silêncio eu abrisse espaço para algo novo florescer. A meditação, portanto, não é apenas relaxante, mas um canal que fortalece a conexão com o eu superior, ampliando nossa sensibilidade aos sinais que ele envia. Por fim, quando essa comunicação se estabiliza, é comum experimentarmos um entusiasmo renovado pela vida. Acordamos com mais energia, encaramos desafios com coragem e notamos um fluxo maior de sincronicidades positivas. É aquela sensação de que estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que realmente precisa ser feito. Nem sempre será fácil, mas há uma confiança interna de que, independentemente dos obstáculos, estamos amparados por essa força interior. Pode significar o surgimento de novas ideias para projetos pessoais, a coragem de iniciar um empreendimento próprio ou simplesmente a disposição de retomar um hobby que andava esquecido. Tudo ganha cor e sentido quando nos abrimos a esses impulsos que vêm de dentro. A verdade é que cada um vivencia esses sinais de forma única. Alguns terão sonhos muito claros, outros sentirão a intuição de modo mais forte, enquanto outros vão se deparar com pessoas que surgem na hora certa. O essencial é desenvolver a sensibilidade para notar essas pistas. A vida está constantemente conversando conosco, e o eu superior é uma expressão dessa comunicação mais profunda. Podemos até não ter provas científicas de que há uma voz interna, mas a experiência pessoal mostra que existem camadas de percepção além do que a razão explica. Se você sentiu que essas palavras tocam sua própria jornada, convido-o a cultivar esses instantes de reflexão e autoconhecimento. Reserve um tempo para observar seus sonhos, notar quando sua intuição fala mais alto, reconhecer quem chega em sua vida com um propósito e se permitir ficar só quando sentir esse chamado. Cada um desses gestos diários fortalece a sintonia com seu eu superior e ajuda a encontrar sentido nos ciclos que vivemos. Agora, para que a conversa não termine por aqui, deixo um convite. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que possam inspirar você nesse caminho de descoberta. Se este vídeo foi útil, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar destas reflexões. Afinal, quanto mais compartilhamos, mais pessoas podem encontrar respostas e despertar para o potencial que carregam dentro de si. Obrigado por me acompanhar até aqui e até breve nessa jornada de crescimento mútuo.